Bom dia. Estava eu pensando sobre a solidão. Você sente solidão? Você se sente solitário? É uma pessoa solitária? Você vive com outras pessoas? É casado, casada, tem filhos? Ou mora com outra pessoa, divide uma casa, um apartamento? E mesmo assim, vivendo com outras pessoas, você se sente solitário? Você se sente sozinho? Você se isola? Você fica a maior parte do tempo, do dia, trancado no quarto sozinho? Não conversa, não convive com outras pessoas? Você vive em um edifício com muitas famílias, com muitos moradores, e não conversa com ninguém, não convive com ninguém no seu prédio, e você é solitário, solitária? Você trabalha em um órgão público ou numa empresa privada com várias outras pessoas, e você não conversa muito e você se sente solitário, mesmo passando horas durante o dia convivendo com outras pessoas? Nós vivemos em cidades grandes, com muitas pessoas, não é? Cidades com 600 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, 2 milhões, 10 milhões de habitantes ou até mais, como a grande São Paulo. E se sente solitária, solitário? É uma coisa que eu sempre penso, que eu sempre reflito. Por que a solidão? De onde vem a solidão de muitas pessoas? É um dos males da civilização e uma contradição. Porque se você pensar numa aldeia indígena, uma cidadezinha pequenininha do interior, um vilarejo, as pessoas convivem mais, as pessoas se relacionam mais, conhecem mais pessoas, conhecem os vizinhos, conversam, interagem mais. E à medida que as cidades vão crescendo, a gente vai vivendo em cidades maiores, nós vamos vendo as pessoas vivendo de forma mais isolada, mais sozinhas, e vamos vendo pessoas mais solitárias, pessoas sofrendo de solidão, mesmo morando em cidades com milhares, centenas de milhares de habitantes, às vezes milhões de habitantes, e mesmo assim há muitas pessoas solitárias. Precisamos fazer algo sobre isso, precisamos começar refletindo sobre isso, vendo por que a nossa dificuldade de nos relacionar com outras pessoas, de interagir com outras pessoas, por que tanta desconfiança, por que tanta insegurança no convívio com outras pessoas. Precisamos nos abrir mais a nossa mente, o nosso coração, conviver mais com outras pessoas para diminuir a nossa solidão. Às vezes eu penso que em edifícios com tantos apartamentos, com tantas famílias, idosos que vivem muitas vezes sozinhos, isolados, solitários, poderiam conviver mais, se encontrar mais no playground, na sala de jogos, né? Jogar alguma coisa, jogar um baralho, jogar um dominó, conversar, trocar ideias, de forma semelhante às pequenas cidades do interior de antigamente. Hoje eu já não vejo muito por causa da insegurança, da violência, mas antigamente as pessoas de noite colocavam as cadeiras na calçada, na frente da casa, e as casas eram umas coladas nas outras. Eu ainda convivi com isso em casas de primos, de avós no interior, de tios, e as pessoas passavam ali a noite conversando, trocando ideia, dando risada. Os vizinhos se conheciam, ia lá pedir açúcar, uma xícara de açúcar de farinha no vizinho, sem nenhum problema, né? As pessoas conheciam e confiavam mais nos vizinhos. Hoje estamos nos isolando cada vez mais e ficando cada vez mais solitários, muitas vezes vivendo em edifícios grandes, com tantas famílias, com tantas pessoas da nossa idade, mesmo idosos, e cada um dentro da sua casa, com medo, solitário,
Muitas vezes vizinho de porta, 2 idosos solitários e só uma parede separando os 2 apartamentos e os idosos não se conhecem, não conversam. Precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso e trabalhar esta questão da solidão. Conhecer mais as pessoas ao nosso redor, não só dentro de casa, mas os nossos vizinhos, principalmente em edifícios ou cidades pequenas, os vizinhos nos bairros, os vizinhos do lado, os bairros mais simples, né? Com as casas mais coladas umas nas outras, conhecer mais os vizinhos, amparar mais uns aos outros, né? Apoiar mais uns aos outros, mas sem nos tornarmos invasivos, sem invadir, sem querer invadir a privacidade do outro, respeitando a privacidade do outro sempre, né? Não podemos ser invasivos de forma alguma, mas podemos ser mais amigos, podemos fazer mais amigos, conviver com mais pessoas para que a nossa solidão diminua mais. Há muita gente solitária no mundo que está chegando a 8 bilhões de habitantes. Cidades tão grandes com pessoas tão solitárias, né? Solidão a 1, solidão a 2, solidão a multidões e ficando cada vez mais solitários. Vamos refletir sobre isso, trabalhar essa questão para que as pessoas se tornem menos solitárias, sejam mais felizes convivendo melhor com outras pessoas. É uma breve reflexão que eu trago nesta manhã de quarta-feira. Um grande abraço, ótimo dia.